Bom, o ensino continua, as instruções continuam e com detalhes que vão enriquecer mais ainda o que Jesus está querendo mostrar. Ele continua dizendo assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então a tensão vai aumentar. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não é acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul, dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Bom, como eu mencionei, os campos estão brancos, a seara está pronta, não é simplesmente um sinal de que pronto, todo mundo vai se converter. A ideia de colheita está associada a julgamento. E quando a gente fala está também, isso não quer dizer que a gente não pode considerar de jeito nenhum a questão da conversão. Não. Mas a gente não pode dizer que é só isso. Olha, beleza, então vamos pregar porque tudo vai dar certo. Jesus estava dizendo, não vai dar tudo certo, vai ter rejeição, vai ter perseguição, gente vai morrer quando o evangelho for pregado. Não se assustem quando isso acontecer, senão a gente começa a achar que isso não tem nada a ver com o evangelho. Olha, que isso, Jesus já disse, haverá sofrimento. Tempos difíceis vêm adiante. Olha, alguns versos vão mostrar isso muito bem. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Olha, se tem um lugar que a ovelha está frita, é no meio dos lobos. Acautelai-vos dos homens, ou seja, não confiem, cuidado com os homens, eles são traiçoeiros. Porque um irmão vai entregar à morte o seu outro irmão, pais vão entregar filhos, filhos vão entregar pais à morte, por causa dessa rejeição do evangelho. E vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Isso tudo está dentro dessas instruções da pregação do evangelho no capítulo 10. Tempos difíceis vêm à frente. Mas também ele dá uma palavra de confiança e de perseverança. Olha, quando vocês estiverem diante de reis, olha, vai ser concedido a vocês o que vocês vão precisar dizer naquela hora. Não se preocupem, naquela hora vai ser concedido. O Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Ou seja, nem são vocês que vão falar, o Espírito de Deus que vai falar através de vocês. E aquele, porém, que perseverar até o fim, haverá dificuldade. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança dos santos, a perseverança daqueles que são realmente separados para isso. Portanto, diz ele no verso 26, não os temais. Ecoa lá Josué, não tenha medo. Deus, no Antigo Testamento, vários momentos, não tenha medo. E Jesus agora, como profeta do Antigo Testamento, ele está dizendo, não tenham medo, porque eu já estou cuidando de todas as coisas. Dando sequência aqui a esse capítulo 10, esse riquíssimo capítulo que fala sobre esse tempo, a gente tem um versículo-chave, verso 25, quando Jesus diz assim, basta ao discípulo ser como seu mestre. Esse é o nosso alvo. É aqui que a gente precisa caminhar. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. E Jesus vai mostrar muito bem, porque tudo que Jesus vai falar com os discípulos, prepará-los, falar com eles para fazer e prepará-los para o que ia acontecer, Jesus experimentou, fez e passou por aquilo. Então Jesus ele vai trabalhar na região de Israel, na região da Terra Prometida. Ele não vai se aventurar muito fora. Ele vai ali na região de Tiro e Sidom, Decápolis, mas ele concentra o seu ministério na Galiléia, Samaria e Judéia. Então é para isso, para esse momento que Jesus trabalhou e é isso que ele vai falar com os seus discípulos. Exemplo aí a mulher Cirofenícia, porque ela chega para pedir a cura da sua filhinha e ele fala assim, olha, eu vim para os filhos de Israel, eu não vim para os gentios. A mensagem do reino é isso que Jesus fala. Olha, da mesma forma como Jesus pregou o reino e vivenciou o reino através do seu poder, dos milagres, ele fala com os discípulos para fazer o mesmo. Deem de graça, Jesus nunca cobrou por nada do que ele fez. Naquela época existiam curandeiros, existiam mestres, existiam várias pessoas, pessoas que ensinavam a Torá,
e cobravam por isso, que faziam, pelo menos falavam que faziam milagres e cobravam por isso, e quanto mais cobram, mais a gente põe o pé atrás, não é não? Porque vai na contramão daquilo que Jesus fez. E ele poderia muito bem, imagina só quanto é que não valeria para Jairo a ressurreição da sua filha. Ele poderia falar para Jairo, Jairo, tudo bem, eu dou conta de ressuscitar ela, mas sabe como é? A gente vai fazer uma viagem grande aí e nós estamos sem grana. Olha, ele com certeza ia liberar todo o dinheiro possível, mas ele em nenhum momento, de graça recebeste, de graça dai. Sem a provisão, ele não andava com um caixa forte, ele não dependia de grandes patrocinadores. Quem patrocinava ele muitas vezes era gente do povo, eram mulheres que estavam ali junto com ele, nada de grandes homens por trás, poderosos para o patrocinar. Ele confiava era no Senhor e só no Senhor. Saduceus, fariseus, herodianos, nenhum deles tinha essa ascendência com Jesus, e por causa disso ele tinha toda essa liberdade. Jesus enfrentou perseguição. Ele enfrentou perseguição desde o início. Lá Herodes tenta matar ele ainda criança. Desde o início ele enfrenta isso. E ele vai falar isso com seus discípulos. E sejam prudentes e simples como serpente e como a pomba. E Jesus, ele várias vezes ele vai agir dessa forma. Os fariseus tentavam apertar ele de uma forma, ele com uma pergunta desconcertava, com uma afirmação ele desconcertava os fariseus. E assim ele trabalha o seu ministério, e é assim que ele quer que os discípulos façam. Ele não pede dos discípulos mais do que ele já vinha fazendo. E o alvo é esse: conformidade com Cristo. Se nós queremos ser discípulos, basta, não precisa nada mais. Basta sermos como o nosso mestre. Agora, a partir do verso 27, o que a gente vê é os discípulos entrando em ação e a forma como os discípulos deveriam anunciar isso. Diz assim: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então a ideia aqui é, olha, vocês anunciem. Eu estava aqui, trabalhando mais com vocês, e Jesus, apesar de ter momentos com multidões, ele trabalhava os detalhes, ele ensinava, gastava mais tempo com seus discípulos. Mas agora ele diz aos discípulos, olha, o que a gente conversou aí ao redor da fogueira, de noite, vocês anunciem à vontade. E não tenham medo da morte física. Não tenham medo da morte física. Temam aquele que é o dono da alma, porque todos nós vamos perecer, e aí se a gente não cuidar da nossa vida espiritual, aí a gente vai perecer tanto o físico quanto a alma. Confiem na soberania de Deus. E aí ele volta àquilo que ele tinha ensinado lá no Sermão do Monte. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Vocês valem mais que os pardais que Deus cuida. Deus cuida dos pardais, vocês valem muito mais. Então, fiquem tranquilos, calma, porque Deus tem cuidado de vocês. O que Mateus está querendo mostrar, através desse ensino de Jesus, o que ele aprendeu de Jesus, é que seguir a Jesus tem um custo. O custo do discipulado, ele não é zero. Se nós queremos seguir a Jesus, sim, nós vamos ter que enfrentar certas situações. Tem sacrifício, mas também tem recompensa. Isso não fica de fora do texto. Vamos olhar a partir do verso 33 a 42, diz assim, verso 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a sua filha e a sua mãe, e entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia vida perde a vida por minha causa, achá-la. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então, quais são os desdobramentos disso? Então a gente tem essa mostra de Jesus, assim, olha, vai ter dificuldade, às vezes a dificuldade vai ser dentro de casa, mas aquele que abre mão da sua própria vida vai receber recompensa com certeza. E os desdobramentos disso a gente vê no capítulo 11. A gente vê no capítulo 11 Mateus mostrando ali a dúvida de João Batista, e aqui não é uma dúvida de incredulidade, é uma dúvida sincera, é uma dúvida pedindo orientação. E há uma grande diferença nisso. Os fariseus,
eles com incredulidade eles rejeitavam Jesus. João Batista não. Ele com dúvidas, ele vai até Jesus e fala assim, olha, Jesus, eu estou com essas dúvidas aqui, o que o Senhor me diz? E aí ele recebe a resposta muito bem. Mas o capítulo 11 também vai trabalhar essa condenação dessa geração incrédula. Então Jesus vai condenar essa geração incrédula através disso. Mas ao mesmo tempo, no final do capítulo, ele dá uma palavra para aqueles que realmente estão abertos para a sua mensagem. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus vai depois, no final desse bloco 10 e 11, depois de mostrar todo o custo do discipulado, Mateus vai mostrar assim, olha, sim, tem rejeição, mas Jesus tem descanso para a alma sedenta. Então, na verdade, como disse Pedro, quando Jesus o questionou, né, vocês também não querem ir embora, não? Jesus disse assim, mas nós vamos para onde? Só o Senhor tem as palavras de vida. Então, essa é essa mostra que Mateus está trazendo nesses 2 capítulos, onde os discípulos são chamados para proclamar, mas já sabendo, já conscientes que eles vão passar por grandes lutas e dificuldades.